Ainda na questão do uso da avaliação, o que a gente faz com essas avaliações? Isso. E aí tem uma questão que, se a própria avaliação já é polêmico, há no debate educacional algo ainda mais polêmico, que é o uso da avaliação para avaliar resultado da escola e estabelecer remuneração variável por isso. O caso do Rio de Janeiro foi uma das ações que vocês realizaram. Vários outros estados no Brasil adotam também. A gente copiou muito o modelo americano, isso foi uma coisa que veio muito do Child Left Behind, lá do Bush. E agora, eu já escrevi sobre isso na minha coluna, quando a gente vai ver as avaliações que foram feitas no Brasil sobre a eficácia desse instrumento específico, há muita controvérsia. Há estudos que mostram ali algum ganho pouco expressivo nos primeiros anos, outros... Falta ainda também clareza sobre como que a gente... Aliás, no próprio Estados Unidos é um debate enorme também essa questão de avaliação por mérito e remuneração variável a depender dos resultados. E no caso do Rio de Janeiro, vocês compraram essa briga, implementaram. E eu já tive a oportunidade de fazer essa pergunta, mas faço de novo aqui, Zoli. Em que medida vocês acham que isso foi importante? Qual a proporção ali, talvez, ou qual foi a importância desse sistema, que é tão polêmico no debate educacional, para melhoria de resultados no Rio? Bom, Góes, isso ajudou, mas eu tenho convicção que não foi o fato. Né? Você elege 3, esse não é um deles, mas ele ajudou bastante. Porque você tem um princípio assim básico, né? As pessoas, elas não são iguais. Você tem médico bom, médico ruim, engenheiro bom, engenheiro ruim, jornalista bom, jornalista ruim, professor bom, professor ruim. O Brasil tem essa lógica perversa de que todo mundo tem que ganhar a mesma coisa. Por quê? Vocês ganham a mesma coisa? Não. Por que quem dá aula tem que ganhar a mesma coisa? Se custa mais caro o formato professor de física, por que ele não pode ganhar mais para quem dá aula de religião? Faz algum sentido isso ou não? Então, a gente também foi muito prático nisso, sabe? Então, esse era um prêmio pelo esforço. Mas eu acho que mais que o prêmio financeiro foi o prêmio, e eu digo isso assim com toda a segurança do mundo, o nosso prêmio ele não foi financeiro, porque ganhava bônus 35% no limite da rede. Mas, porra, não existe nenhum prazer melhor que você se impor uma meta de você chegar. E eu tenho certeza, porque tem um monte de gente que viveu a mesma coisa que eu, que mesmo sem a gente ganhar bônus, o prazer que a gente teve quando saiu aquele ranking, né? Porque não era uma ação, era um conjunto de ações. Aí que foi a grande sacada que a gente teve, né? Quando você compara com o resto do mundo, a Colômbia foi um caso que nós lemos na época, ela tentou a política de bônus com malos. Né? Bate a meta, ganha bônus, não bate a meta, você perde bônus. Né? Sabe, isso não vai dar certo aqui nunca. Tá? Você tem redes aqui que o bônus parte de 40% da meta. Ora, se você tem uma meta para o aluno tirar 10, ele tira 4, essa escola ganha bônus? Sabe, isso não faz sentido. Então, ter esses acertos a gente fez, tá? Porque tinha bônus por resultado, sim, a meta era agressiva, sim, porque a doença era grave, que nós tínhamos 4 anos para chegar onde a gente queria chegar. Então, ter esse IRV era uma cenourinha, ó, vem comigo, você topa? Né? Agora, isso foi quando começou. Ali já para o 2º ano, tenho certeza que não foi isso que nos levou até esses 4 anos. Quem viveu pode dizer se eu estou errado ou não. Tá? Quem se moveu pelo conjunto da obra. Né?
que está em moda essa palavra, né, do conjunto da obra. Né? Mas quem se moveu pelo conjunto da obra. Tá? Todas. Eu não... Primeiro, assim, eu não concordo que todos os professores ganhem a mesma coisa a vida inteira. É muito desestimulante. A minha geração aumentava o salário por envelhecimento, então a cada 3 anos ou 5 anos você tinha quinquênio, triênio, algo que o valha, e mais nada. Então eu posso ir trabalhar todos os dias, garantir que meus alunos não evadam, receber as crianças com deficiência, o técnico pode dizer, me faz mais que obrigação, mas esse é o diferencial do meu trabalho. Eu posso fazer cursos de formação, eu continuo aposentando lá ao final dos 30, 35 anos com o mesmo salário. Não é estimulante, não é bom. Por outro lado, existem formas diferentes e os planos de carreira são espaços interessantes para que você possa fazer avaliação de desempenho e criar caminhos diferentes para os professores. Porque tem aquele que não rende porque não quer, mas tem aquele que não rende porque não sabe. E se você avalia só pelo IDEB, e as pesquisas nos Estados Unidos já mostraram isso, se você avalia pelo desempenho do aluno, a tendência é, você treinar, no pior sentido da palavra, para fazer o teste. 2, você começar a usar métodos não bacanas, não bonitos, vou dizer desonestos, e isso em São Paulo, a própria Folha de São Paulo identificou professores que manipulam o resultado do Saresp para que possam ganhar bônus, o que é horrível de qualquer maneira. E, por outro lado, a gente acaba cortando muito o que é o conceito de educação integral, que é mobilizar toda uma escola pela aprendizagem de todos. E o Tedesco, que foi ministro da Educação da Argentina, disse uma vez, quando eu estava no MEC, numa reunião, ele falou, o grande problema é que quando você paga o professor pelo resultado do aluno, subliminarmente você está dizendo, não são todos que aprendem, só uns. Estes que não aprendem são o nosso grande problema. Então, mudar essa lógica significa valorizar aquele que estuda, investir muito na formação continuada, sem ser essa formação continuada de pílulas, né? Pensar nesses planos de carreira, mas eu evitaria pelos resultados pontuais, porque eles não garantem, primeiro que nossas políticas não amadurecem, que é o que a gente está discutindo aqui. Né? Elas, de 4 em 4 anos, ou com golpes ou não, elas são abortadas. Então, você não tem as grandes políticas educacionais do Brasil, que estão maduras hoje, são aquelas que viraram política de Estado, então, a Política Nacional do Livro Didático. Vem dos anos 80 e foi sendo só melhorada. O SAEB, que começou lá nos anos 90, a alimentação escolar, esses programas, né, o Enem, nenhum deles é da gestão do A, B ou do C. Ele surge e vai sendo melhorado. Acho que a gente tinha que ter um tempo, até essa política aqui no Rio, para ver 4 anos, 8 anos, 12 anos, qual é o ciclo, né? E como melhorando, claro, aperfeiçoando, claro, porque nada pode ser cristalizado, mas a gente tinha que deixar amadurecer para ver outros resultados. Tá bom. Deixa eu só fazer só um adendo, que não é sempre que a gente tem também essa chance de comentar. O nosso bônus ele é coletivo, então isso precisa ficar bem claro. É a escola até que ganha. Se a escola der resultado,
todo mundo que colaborou com o resultado daquela escola ganha. Então, esse foi o primeiro embate com o sindicato. Não, é que o professor manipula, aí você tem que ter um grande acordo, né? Merendeiro, faxineiro ganha, diretor ganha, coordenador ganha, professor ganha. Então, você tem que ter esse grande arranjo de traquinagem para fraudar resultado. Então, o nosso bônus ele foi criado também vendo aquilo que não deu certo. São Paulo foi um deles. Tá? Então, era uma meta coletiva. Se aquela escola desse resultado, todo mundo ganhava. Merendeira ganhava, faxineiro ganhava, inspetor ganhava, mas quem ganhava mais era quem dava aula. Então, tinha peso relativo, né? Porque no final da linha, quem entrega é ele. Né? Então, isso eu acho que foi bom, né? Porque você foi arrumando esses equívocos de Nova York, que era um bônus Isabel prazer, toma 100, você pega o seu 100 e dá para quem quiser. No nosso não, tinha uma regra, né? A regra ela tinha um bolo orçamentário de X milhões, né? E peso por função, com uma meta clara. Né? Se você bate 100% da meta, daí é o piso. Né? E 120% da meta é um encantamento. Né? Você vai ganhar 3 salários no ano. Essa é a nossa vida aqui, sabe? Isso aqui, no nosso mundo, tem um nome, postura de dono. Tá? Se eu sou o dono daquela sala de aula, se o resultado depende de mim, daquilo que depende de mim, eu vou fazer. E se eu fizer, preciso ganhar prêmio. Tá? Porque essa lógica é algo que me choca assim, muito, mas educação não é a mesma coisa. Foi quem disse? Onde é que está escrito que não é a mesma coisa? Por que o médico jornalista engenheiro com todo mundo só nessa área que tem essas vacas sagradas? Não, mas você não pode, pô. O professor de física tem que ganhar a mesma coisa que o de tenho medo de falar nome aqui. Religião, pronto. Religião, né? Porque isso é mais simples. Mas quase que eu solto. Quase que eu solto. Mas gente, até que por trás disso tem um pano de fundo, né? O Brasil, sabe, ele não forma engenheiros, ele não forma médico, ele não forma gente para a ciência, esse é um dado. Então, como custa muito formar, tem que ter incentivo. Isso é uma coisa relativamente simples. A nossa vida ela é assim, né? Mas para cá não, para cá tem caminhos próprios, né? Só que tem consequência grave, que é o que eu acho que o Antônio vai entrar agora, que é a gestão, sem querer te induzir, né? Mas eu acho que é isso, né? Tem uma sequência aí. Eu vou entrar na gestão que vai Eu acho que a gente não pode esquecer da formação. Estão acontecendo 2 experiências bacanas no Brasil hoje. Uma em Manaus, com a Secretaria Municipal de Manaus e a Fundação Itaú Social, e outra em Jacareí, com várias, Fundação Alberto Marinho, o Lehman, a ASM, o LAB. E o que a gente está fazendo? Uma coisa que nós tentamos fazer no Ministério e não conseguimos, que é acompanhar com tutoria no estágio probatório. No Ministério a gente desenhou, formatou, calculou, e a universidade de um lado e as corporações do outro brigaram, era briga grande demais naquele momento. Mas nós estamos fazendo o quê? Formamos os professores tutores, que são os professores mais experientes que se candidatam. E os professores que entraram agora, no caso de Jacareí, de Manaus tem um pouco mais de tempo, esses professores têm um acompanhamento do diretor da escola e deste mentor, o mentor tem o acompanhamento dessa equipe que está desenhando o projeto. Então, ele vai acompanhar, filmar a aula, conversar com o professor nos 3 anos, que é o estágio probatório mais longo do mundo, né? Todos os estágios probatórios são um pouco menores, o nosso, constitucionalmente, tem 3 anos, mas ao final dos 3 anos, porque as pessoas falam,
Ah, o professor não pode ser exonerado. Quando ele faz concurso, ele se torna efetivo, mas ele não se torna estável. Ele vai ganhar estabilidade com o final do estágio probatório. Então, ele pode ser acompanhado, avaliado. No Japão, depois de um ano, se ele não demonstrar capacidade, ele volta para a universidade. Em Cuba, ele volta, depois ele é proibido. Se ele não passar de jeito nenhum, o sistema lá é mais bruto, não pode nem nunca mais pensar em ser professor. Mas eu acho que a gente tinha que gastar a nossa energia, Risolia, nesse acompanhamento formador ali dentro da escola, gente, que é onde tudo acontece. A sala de aula é esse espaço dessa liberdade didático-pedagógica. Uma das críticas até que é muito comum aos sistemas de remuneração por mérito, e também exatamente isso, às vezes, que ela não muda, se você não mudar a experiência do aluno em sala de aula, não adianta nada pagar mais ao professor que já é bom, pagar menos ao professor que já é ruim, se o do meio ali, se não houver uma mudança efetiva no que acontece na experiência escolar, né, na sala de aula do aluno, você não vai ter resultado nenhum, você pode estar gastando só mais dinheiro em vez de... Como que você vê isso? Então, Góes, até que o tempo ele é curto, né? Como eu disse, foi feito um monte de coisa, né? Mas tinha formação também, tinha muita formação, a gente fez investimento forte. Formação sempre focada naquilo que aquela turma passava via resultado das provas. Então, se você sabia que necessidade aquele aluno tinha, você pegava esse docente, tirava, treinava, mas dava cenourinha. E, pasmem, muitos deles saíam com 3, 4, 5 meses. Poucos ficavam até acabar. Percebe que a gente tem a consciência que só o prêmio, ele não vai, né? Tínhamos uma escola corporativa, fisicamente, ela existe, Andaraí, funciona esse prédio, escola, né? Então, não adianta só uma coisa, você percebe que nós começamos com o currículo, aí tinha avaliação, aí mais avaliação sem interpretação de resultado, ela não serve para nada. Uma das coisas que você percebe avaliando o resultado é daquilo que o aluno não sabe e o que o docente precisa saber para passar para aquele jovem. Então, isso é uma engrenagem, né? Fazer só uma coisa não resolve, tá? Então, acho que o mistério foi esse. Eu acho que os astros também se alinharam, porque não é fácil ter essa sincronia toda, entendeu? Mas formação, o problema que o país tem hoje você precisa resolver o estoque, que é um passivo que está dado, está aí, né? Você resolve isso como? Né? E o fluxo, convence a academia, tira esses dogmas, tira viés ideológico, né? Você não consegue, tá? Dá esse viés prático, pragmático, dinâmica, prática, didática, uso de recurso. Você tem gente que quando chega na rede pública se espanta, porque aquele mundo ele não viu no livro-texto. Então, aquele mundo ali, sabe, a vida real é outra, não é, Helena? Todo dia tem acidente. Todo dia. O cara faz um curso cheio de teorias, na hora que ele vai lá para a sala de aula, Deus me livre, não nasci para isso, né? Mas quer dar aula, não? Pilar, mais alguma consideração antes da gente mudar de tema? Não, sobre formação de professores, eu me preocupo muito com essa questão de falar que tem muita teoria. Tem nada. Se as pessoas lessem Piaget de verdade até o fundo e entendessem, Paulo Freire, Vygotsky, lê pílulas. As pessoas leem páginas. A formação, tanto na teoria quanto na prática, ela é capenga. A universidade ainda não se decidiu e a própria universidade não tem nenhum tipo de consenso sobre isso. Eu me formei na Universidade Federal de Minas Gerais em 1979. Eu já dava aula há 2 anos e meio. Irresponsabilidade, né, gente?
Eu, quando me chamaram para dar aula, tem alguém aqui sem trabalhar? A gente esperando fazer a revolução, derrubar a ditadura. Você quer dar aula? Ah, gente, nunca dei aula, nem magistério eu tinha feito. Eu tinha feito científico. Aí uma das minhas, nossa, pelo amor da aula é fácil. Detalhe, eu tinha acabado de fazer, eu estava com 19 para 20 anos. Super fácil dar aula. Você entra e finge que você dá aula há muito tempo. Nem para boneca, porque eu fui lembrar depois do processo de você fazer memorial, nunca fui professora nem de boneca. Né? Eu era líder da turma, eu era diretora, mas nunca fui professora de boneca. Eu comecei a dar aula assim, o que é uma irresponsabilidade. Né? E gostei tanto de dar aula que eu continuei. Mas a formação que eu tive de 75 a 79 na UFMG é praticamente a mesma que os professores têm hoje, na mesma universidade. E os professores da universidade dizem, quando a gente estava lá no MEC debatendo, eu falei com os reitores, vocês não são solução do problema, vocês são parte do problema. Porque a universidade, ela se debate, mas as universidades chamadas de ponta, elas dizem, não, mas a nossa vocação aqui, eu não vou citar a universidade, mas imagine uma excelente universidade. O pró-reitor de extensão fala, a minha vocação aqui não é formar professor de educação básica. E aí a gente tem que encontrar esse lugar e fazer esse debate, porque a teoria é fundamental. A Esther Grossi, há muitos anos, ela disse, a teoria para o professor é como a rede de proteção para o equilibrista. Ele pode usar o que ele quiser ali, porque ele tem a teoria para lhe sustentar. E o Perrenu tem um livro que o título dele é a definição do que é ser professor. Ensinar a agir na urgência, decidir na incerteza. Sem teoria, você só vai bater a cabeça na parede. Porque é a teoria que te dá a possibilidade, naquela hora, não congelar a cena e chamar o universitário, né, mas você ter uma decisão que não vai traumatizar o aluno, que não vá... Então, a teoria é fundamental. O problema é que até a teoria, né, ela é mal... Eu acho que ela é mal dada, mal aprofundada e desprezada. Ah, aquele professor só fala, não vou lá não. E nós tentamos no Ministério fazer uma biblioteca chamada PNBE do professor, ideia do Haddad, que era, vamos fazer como dar aula de ciências, como dar aula de história. Tem 2 edições dela. Né? E muitas universidades falaram que é absurdo, vai ficar dando caderno de receita. Né? E o Haddad dizia, quando você está iniciando na cozinha, você tem um livro de receita que te ajuda, depois você joga o livro de receita para lá. Né? Mas a gente no Brasil, nós fizemos na época uma pesquisa em 2009, digitamos no site da Cultura, ensinando história. Apareceram 52 títulos. Aí fomos no site da Amazon, Teaching History. Apareceram mais de 50 mil títulos. Nós conseguimos muitos. Tinha assim, desde uma coleção, 100 ideias interessantes para ensinar a independência dos Estados Unidos para crianças de 6 anos. 7 anos, de 8 anos. Eu não consigo pensar 10 interessantes da nossa independência para todas as crianças. Ah, mas isso é uma bobagem? Há uma dedicação na produção editorial com esse apoio, com esse ferramental para o professor. Então, o trabalho do professor, ele é muito duro, ele é muito áspero, ele é muito complexo e hoje ele é perigoso. Eu, quando eu era secretária de BH, 200 mil alunos, toda noite eu dormia assim, nossa, ninguém machucou, ninguém foi assassinado, o que é difícil, né? Mas você consegue ter um dia que estão todos vivos, todos inteiros, ninguém bateu em ninguém, nenhum teto despencou. Então é tudo muito complexo. E aí eu concordo com você. Não existe uma solução simples para um problema tão complexo feito o nosso. Mas só para esclarecer a sua posição, Pilar, não é a crítica que há muita ênfase na teoria, a preocupação é que às vezes isso desqualifica a teoria, mas na questão da prática você concorda que sim, falta um currículo de formação de professor, uma formação mais prática também. Eu acho que falta um novo curso de formação de professores que conjugue bem essas duas coisas.